Olá, hoje tenho aqui uma receita de um pão alentejano feito como antigamente, só com massa crescente, como é conhecido lá na minha zona, massa crescente ou massa velha. É também conhecido por massa velha, massa mãe, massa azeda, isco, finto, massa emprenhadora, crescente. Lá na minha zona é mais crescente ou massa velha. Portanto, é um pão maravilhoso, ficou muito bom. Já comi ontem com uma carne de porco de vinha de alhos e hoje comi com umas sardinhas assadas. É um pão maravilhoso. Portanto, eu tive bons professores deste pão. Morei no Alentejo, lá no Monte, desde meados de 85 até ao fim dos anos 90. Fazia lá pão no forno, a lenha. Tive dois bons professores, um é o Eduardo, se for vivo deve ter agora 98 anos, e outro foi o último moleiro lá da região, o Salvador, que morreu em 2006 com quase 80 anos. Foram dois bons amigos, que eu aprendi muito, não só com pão, outras coisas, e foram dois bons amigos. Aqui está a fotografia de Eduardo, foi a última vez que o vi, foi em 2009. E aqui está o Salvador, que ficava lá perto também, era ali vizinho, a fazer farinha, um semeleiro, e ele fazia lá um pão maravilhoso. Aqui está ele no moinho dele a fazer a farinha, e fazia um pão, e às vezes era lá na praia, pão que ele fazia, oferecia muitas vezes pão, pus lá noitadas com ele lá em casa, na chaminé, a falar. Ele tocava acordeão. Não sabia tocar, mas ele gostava muito de tocar, mas não sabia tocar acordeão. Aqui as fotografias do moinho, depois de ele morrer, ainda me dói o coração de ver que o moinho está agora abandonado, está a ficar em ruínas. Era um grande amigo. Telefonei em 2006 para um amigo lá no Alentejo e perguntei: então, tens visto aí para aí o Salvador? Ele disse: o Salvador já morreu, pá. Eu disse: perdi um grande amigo. E ele disse: olha, sabes o que ele disse uma vez? Disse que tu eras o melhor amigo que ele tinha. E acredito, éramos amigos e com respeito e confiança. É isso que faz bons amigos. O Eduardo é a mesma coisa. O Eduardo conheceu acho que foi em 85, 1985 até 2009 foi a última vez que o vi. Como já não podia estar sozinho, foi para a casa da filha. Era um amigo do melhor, passámos noitada. O Eduardo era muito falador, passámos muita noitada à volta da chaminé lá no monte, na casa dele ou na minha casa, a falar, ele a contar partes do Alentejo, aquelas partes antigas, até às 4 ou 5 da manhã. Foi um grande amigo e ensinou-me muito, não só no pão como outras coisas. Estou a dever muito ainda a estes amigos. Eles tinham mais de 30 anos a mais que eu, mais velhos que eu. Muito bons amigos e assim. Portanto, sempre fiz lá bom pão no Alentejo e comi pão de muita gente lá no Alentejo, quase toda a gente fazia o pão lá em casa. Vou tentar explicar aqui a receita, que eu conheço bem, não preciso estar a procurar receitas. É assim, o pão alentejano é mais ou menos, não tem medidas, as pessoas não tinham balanças, não tinham essas coisas, faziam as coisas com tigelas, ou cafeteiras, ou canecas, ou colheres, mais ou menos. A massa azeda, a massa mãe, a massa emprenhadora, o crescente, como é conhecido lá na minha zona, é feito assim. Ou faz um resto de massa velha, massa de resto do pão de uma semana ou duas antes, mete-se em água, mistura-se água e farinha, vai-se metendo ali uns dias. Ou então, como eu fiz agora aqui, como não tinha, um bocado de fermento, padeiro, mistura-se em água, mete-se farinha, deixa-se estar 24 horas. Ou então 2 dias, ou 3 dias. Portanto, é assim, os alentejanos são assim, é mais ou menos, a coisa não precisa ser coisa. Portanto, pode ser 2 em 2 dias, pode ser todos os dias como eu fiz. Há pessoas que fazem 3 vezes por dia, e há outras que também já têm feito 3 em 3 dias, também me presta. É preciso um fermento estar ativo, estar bem. Portanto, aqui, passado umas 10 horas dá assim, passado 24 horas cria uma capa por cima, porque só o pano. Se meter um prato, tapar com um prato, não fica esta capa seca por cima, mas isto não faz mal nenhum. Mistura-se, pode-se meter água morna agora por cima, e esta capa seca da massa
que seca por cima, porque está com um pano, está a tomar ar, vai secando. Agora, misturando com água, isso vai dissolver tudo, não há problema nenhum. E se tapar a massa, não tem tanto ar, se tapar só com um pano, não tem tanto ar, não seca, mas não fermenta tão bem. Portanto, isto tudo é a mesma coisa. Pode-se tapar só com um pano, pode-se meter um pano e um prato por cima, não vai secar tanto, não vai tomar esta capa por cima de massa, mas não faz mal. Portanto, mistura-se água e farinha todos os dias, ou de 2 em 2 dias, também é a mesma coisa. É preciso a massa fermentar, começar a azedar, para fazer o fermento para o pão, para dar o gosto típico do pão alentejano, que é a massa azeda, dá aquele gosto azedo. Portanto, isto passado umas 10 horas começa a criar bolhas, passado 24 horas toma aqui seca a massa por cima, não faz mal nenhum, como eu já disse, pode meter água primeiro por cima antes de mexer, água morna, uns 15 minutos, a massa dissolve. E aqui pode-se ver, pronto, mais uma pinga d'água, e 3 ou 4 colheres de farinha. Isto não tem medida certa, pode ser 3 ou 4 ou 5, depende. A consistência é o importante. Com os alantejanos não tinham nada para medir, para pesar essas coisas. Faziam ao olho, metiam um pouco de água, um pouco de farinha, se for preciso mais água, metiam mais água, se for preciso mais farinha, metiam mais farinha. É preciso ficar a consistência. Ficar mais ou menos líquido, não precisa ficar, pode ficar mais seco, só não pode ficar muito seco ou muito líquido, não convém, mas mais ou menos, os alentejanos são assim. E eu nunca comi pão nenhum mau, pão ruim. Eu comi pão, fiz pão centenas ou milhares de vezes lá no forno a lenha, e aqui, agora há mais de 20 anos vivo num apartamento, faço muitas vezes este pão, nunca comi pão ruim. Comi sempre pão bom ou muito bom, agora pão ruim não. Portanto, isto eu comecei a fazer no domingo, não estou aqui a dizer tudo, foram 6 dias. Todos os dias misturei um pouco de água e um pouco de farinha. A partir do 3º dia, comecei ao domingo, na quarta-feira, por exemplo, aqui já se podia fazer o pão no próximo dia. A água já está, a massa está a fermentar, já está a criar muitas bolhas de ar, vai criando tendo o gosto azedo, e vai criando estas bolhas de ar, que é a massa que está a fermentar. Portanto, eu comecei no domingo, na quarta-feira já podia, agora aqui no próximo dia já podia fazer um bom pão. Mas como eu só queria fazer o pão no próximo sábado, fui alimentando a massa até o fim de semana, quando tinha vagar para isso. Mas a partir daqui, portanto, comecei no domingo, até quarta-feira já podia fazer um bom pão, a massa já tinha um bom pão. Agora, no último dia tapei com uma tampa por cima, já não seca tanto, porque não toma tanto ar no pano, não passa tanto ar pelo pano. Meti uma forma de pizza por cima, pode ser um prato, mas pronto, a massa também pode ser assim, mas a massa não respira tanto, não seca tanto por cima, e se secar não faz mal nenhum, mas também não precisa de ar, porque a massa precisa de ar para as bactérias trabalharem e fazerem azedar a massa, porque o principal do pão alentejano é a massa azeda, por isso que chama massa azeda ou massa velha. É um dos nomes que é conhecido, tem mais nomes, mas pronto. Tem que azedar para dar este gosto típico do pão alentejano, é ter um ácido, não se nota muito, mas tem um ácido, é o que faz o pão alentejano ser o melhor pão do mundo. Eu tenho comido pão de muitos países, tenho viajado muito, há pão muito bom, mas este pão não sei se é por ser alentejano e conheço este pão desde que eu sou criança, talvez foi o primeiro pão que eu comi na minha vida. É um pão que me faz falta de vez em quando, mesmo morando no apartamento há mais de 20 anos, de vez em quando tenho que fazer este pão com massa azeda, pão alentejano. No forno sabe também como se for no forno a lenha. É um pão maravilhoso. Portanto, vai-se tapando, misturas 24 horas, pode ser também 2 em 2 dias, 3 em 3 dias também não faz mal nenhum.
Convém, antes de fazer o pão, umas 24 horas, meter mais farinha e mais água, misturar. Portanto, aqui acho que já está aqui a bolhas. Acho que é o 6º dia. E agora vou meter 2 kg de farinha. Primeiro meti 1,5 kg, mas depois pensei, deixa lá fazer um pão à antiga, à labradora. Os pães da labradora, no Alentejo, que tinha muitas pessoas grandes e nem queriam fazer os pães pequenos. Pães de quilo é mais na padaria, como pão de cabeça, também é mais na padaria. Os alentejanos faziam pão redondo, pão de 2, 3 kg, assim. Então meti 1,5 kg de farinha, 2 colheres de sal, pão sem sal também na presta para nada. Misturei isto tudo e depois arrependi e disse, deixa lá fazer um pão como deve ser, porque eu gosto muito deste pão. Eu gosto deste pão com fresco, gosto deste pão com 2 a 3 dias, gosto deste pão com uma semana, gosto deste pão com 2 ou 3 semanas. E então pensei bem, deixa lá meter os 2 kg de farinha, tenho massa velha com verdura, chega bem, e então deixa lá fazer, que eu daqui a 2 semanas tiver deste pão, eu faço umas sopas e gosto, porque este pão mesmo uma semana ou 2 começa a ficar duro, mas não fica seco como o pão da padaria. O pão da padaria, passado uma semana, já não se pode comer, e este pão, passado 2 ou 3 semanas, come-se bem. Vai endurecendo, mas não fica seco, come-se sempre bem. Come-se sempre bem. Este pão, tanto dias, mais de 2 ou 3 semanas. Portanto, eu costumo fazer este pão com umas 300 gramas, 30%. 300 gramas para cada quilo de farinha, 300 gramas de massa velha. Aqui fiz 400, meti 2 kg de farinha, 800 gramas de massa velha. Ficou muito bom. Como já disse, já comi ontem com uma carne de vinha de alhos e hoje com umas farinhas assadas no almoço. Ficou muito bom, ficou um pão maravilhoso e tão gostoso como se tivesse ido no forno a lenha, mesmo tendo aí no forno elétrico. Portanto, 300 gramas, 400 gramas de massa velha por cada quilo de farinha, não há problema nenhum. Tenho feito isto de muita maneira. Como digo, os alentejanos tinham receita, faziam o olho, e eu comi pão de tanta gente e tive 2 bons professores. Um deles foi o Salvador, não era só, fazia só bom pão, ele morreu quase a 80 anos, não era só bom pão, ele era também moleiro, fazia lá a farinha, ia vender farinha lá à praia, vendia mel, tinha lá umas abelhas lá no mato, às vezes levava uns figos, tempos de figos, fazia lá pão, vendia farinha, levava o carro, ele era a única pessoa que tinha carro, carta de condução, das pessoas da idade dele, lá na zona, levava farinha, que ele moía lá no Moinho a Vento. Foi o último moleiro de uma grande região, que não havia mais moleiro nenhum a Vento, mas eu gostava daquilo, fazia aquilo por hobby. E a vez cozia lá 15 ou 20 pães, ia lá à praia, onde havia lá muitos turistas e muita gente conhecia ali, e vendia aquilo, vendia um pão, vendia um mel, vendia uns figos. Ele não precisava de dinheiro, ele gostava daquela coisa. Portanto, e o meu amigo Eduardo foi um grande amigo, e um grande amigo, que aprendi muito com ele, como se fazia o pão. O primeiro pão que eu fiz, como fui lá morar para o Monte, tinha uns 25 anos, eu conhecia fazer forno e tudo, e então fiz um pão e ficou cru. Fiz tanta lume, tanta lenha dentro do forno, mas ficou cru. E depois é aquilo me disse, o forno tem que ficar branco por cima. Os tijolos do forno são pretos, do fumo, ou assim vermelho escuro, e ele disse, tem que ficar brancos com o calor. E tem que se meter lenha grada, lenha grossa no forno, para o forno do pão aquecer, para o sol do pão aquecer, assim, a parte de baixo do forno. O calor de baixo é que faz levantar o pão. E então, é verdade, e depois eu também, como tirei o curso de cozinheiro e tenho experiência, já tenho feito, trabalhado em restaurantes, mas faço pão todos os dias, baguetes e outro pão, ou pizzas. A parte do forno, naqueles fornos elétricos, a parte de baixo do forno, para as pizzas e essas coisas, tem que ter mais calor por baixo do que por cima, para fazer levantar as pizzas e o pão. Isso sei eu. E o Eduardo disse-me aquilo, tens que meter lenha grossa para o pão, para o forno estar quente por baixo, para levantar. Portanto, nunca se deve fazer o pão ou pizzas a meio do forno, na grelha, deve ser sempre em baixo. Eu faço aqui numa pedra de
pizzas, comprei na Amazon, custa 30 a 50 euros, há vários preços. Pedra de barro, para cozinhar o pão, e fica um pão muito mais gostoso, ou pizza. E mete sempre no fundo do forno, nunca se deve ter no meio do forno. Portanto, é assim a técnica para cozer o pão ou pizza. O calor tem que ser sempre por baixo para fazer levantar, como o meu amigo Eduardo disse. Tem que se meter lenha grossa para aquecer o forno, o solo do forno, para levantar o pão. E é verdade. Portanto, tive aqui a amassar o pão, 2 kg de farinha, umas 2 colheres e meia de sal, 1 litro de água. Fiz a olho, mas depois vi o que gastei, 1 litro de água. Podia ter sido mais 50 ml, não fazia mal nenhum, também ficava bom. E 800 gramas de massa azeda. Pode ser também 600 gramas, 30% da farinha. Portanto, 300 gramas por cada quilo de farinha. Mas eu pus agora, como tinha bastante, meti 400 gramas de massa mãe, massa azeda, por cada quilo de farinha, e ficou muito gostoso. Já comi há 2 dias, estou a comer este pão, é um pão muito maravilhoso. Portanto, vai-se amassando. Há pessoas que dizem, há pouco tempo vi um vídeo, uma pessoa que não percebe nada do pão alentejano, fez um vídeo do pão alentejano, não percebe nada, e diz que a farinha colava. A farinha cola não é o problema da farinha, não é o problema da água demais, nem é nada. É porque a massa tem que ser amassada. Tem que se continuar a amassar até a farinha perder o gomo, colar esta cola que ela tem. Portanto, se a farinha cola, é porque não está bem amassada. Não precisa de mais água, não precisa de mais farinha. Simplesmente continuar a amassar. Como se vê aqui, está a limpar as costas da mão. Esse é que é o segredo da farinha ficar bem amassada, é quando deixar de colar às mãos. Como se vê aqui, estou a mostrar, está a limpar a massa que estava agarrada às mãos, porque está a ficar amassada. Tem que se amassar até a massa perder esta cola, esta goma. Não precisa meter mais nada, nem farinha, nem água, nem nada, é só amassar, até a massa começar a deixar de colar às mãos. Aí é que a massa está boa, está bem amassada, para fazer um bom pão. Pronto, eu estou farto de fazer este pão desde há muitos anos, no Alentejo, e agora estou na Alemanha, estou aqui há mais de 20 anos, faço de vez em quando este pão também, tenho saudades, é o melhor pão do mundo, e estou a tentar explicar a algumas pessoas que querem fazer este pão, como é que se faz este pão sem segredos. Portanto, é isto que eu quero fazer. Aprendi com bons mestres, aprendi com um moleiro que morreu com quase 80 anos, um grande amigo, e com o meu amigo Eduardo, um grande amigo também, que já, se for vivo, tem 98 anos. Eu tenho uma grande tristeza quando penso que já não posso ver essas pessoas. Ensinaram-me tanto e foram tão bons amigos. Portanto, eu só estou a tentar passar as experiências que eu passei e o que aprendi para fazer um bom pão alentejano. Pronto, este pão é o melhor pão do mundo para mim. Já foi considerado o melhor pão do mundo, li isso na internet, e é o melhor pão do mundo para mim. Acho que foi o primeiro pão que eu comi. Portanto, agora, depois de amassar bem, mete-se aqui dentro do alguidar, meti em cima de um pano, e meti um pouco de farinha, não precisa ser assim, mas pode ser assim, um pouco de farinha, e tapei bem com toalhas, pode ser com manta. Por acaso, a massa velha ficou muito boa, o fermento, costuma ser 3 ou 4 ou 5 ou 6 horas ou mais para fermentar, e este fermentou a 2 horas e meia. Portanto, isto quer dizer que o fermento, a massa velha, a massa azeda, estava muito boa, fermentou, dobrou do volume em 2 horas e meia. Isso é muito rápido para mim, porque eu conheço às vezes é 3, 4, 5, 6 horas ou mais. Isso é muito bom, a massa ficou muito boa, em 2 horas e meia, dobrou. Portanto, agora dá-se aqui mais umas voltas, tender aqui para o pão, pronto, para a massa ficar bem fechada, para o fermento começar a trabalhar. Se a massa ficar mal amassada,
O fermento é umas coisas, como se viu ali na massa, no fabrico da massa azeda, começa a levantar bolhas, a sair bolhas lá de dentro para fora, bolhas de ar. E chega cá fora, rebentam. Portanto, é isso que convém a massa saber amassada, para essas bolhas de ar, o fermento está a trabalhar, o fermento natural que está a trabalhar lá dentro, não sair para fora, fazer aumentar o pão. Portanto, se a massa for mal amassada, a massa não fica tão fechada e vai saindo essas bolhas de ar do fermento, da fermentação do pão, vai saindo, e isso não convém. É melhor assim, ficar bem amassada, até deixar colar as mãos. Portanto, agora amassei, ele vai aqui umas voltas, agora vai ficar aqui mais meia hora. Quer dizer, fermentou 2 horas e meia, fermentou o dobro, foi muito rápido, para aquilo que eu conheço. Pronto, agora meto aqui a pedra que comprei na Amazônia, uma pedra de barro, custam até 30, entre 30 e 50 euros. É muito bom para cozinhar pão e pizzas. Mete-se sempre no fundo do forno e mete-se uma meia hora pelo menos a 250 graus, para aquecer bem a pedra. Para o pão ou as pizzas caem lá em cima, para começar a cozer como deve ser. Deve ser sempre no fundo do forno, não deve ser lá a meio nem nada. É lá no fundo é que é bom. Pronto, agora o pão já cozinhou aqui mais meia hora, cresceu outra vez. Agora tenho aqui uma pá de madeira para meter as pizzas no forno ou o pão. E vou meter o pão lá dentro. Demorou uma hora. Lá dentro teve a cozer uma hora. Ficou um pão maravilhoso, com uma coida muito boa, dura, crocante, uma textura muito boa. O pão ficou maravilhoso. Mete aqui agora o pão no forno, 250 graus, no máximo, porque o pão, isto é pão de forno, a lenha, o pão alentejano, pode ser feito assim. Ficou tão bom como se fosse a lenha, ficou muito gostoso, é um pão de maravilha. Mas o forno a lenha tem umas temperaturas, não sei, 500 graus ou mais, portanto tem que se meter o forno no máximo para ver. Aqui está um pão do melhor, 3,5 kg, portanto a massa pesava mais ou menos uns 4 kg, depois fermentada, 2 kg de farinha, 1 litro de água é mais ou menos 1 kg, 800 gramas da massa velha, portanto mais ou menos 4 kg. Depois cozido, ficou muito bem cozido, deixei ficar um bocado mais escuro, gosto da coisa assim, durinhos, crocante, portanto ficou com 3,5 kg, depois cozido. Este é um pão do melhor, pão à antiga, pão à lavradora, pão que as pessoas antigamente tinham famílias grandes e não tinham padeiras, nem aldeias, nem coisa, tudo longe, não havia carros, nem motorizadas, nem essas coisas. Portanto, ficou um pão do melhor. As pessoas faziam sempre pão grande. Eu conheço este pão grande assim, 2, 3 quilos, mais. Parece muito grande, mas é um pão do melhor. Portanto, depois tapa-se aqui o pão. Agora, já comi ontem, jantei ontem um bocado, já faz aqui um grande bocado. Jantei ontem e agora para o almoço, agora vou guardar metade, assim mais bem escondido, assim, enrolado assim em panos. Isto não se deve em sacos de plástico, não se deve em sacos de plástico. Está aqui um pão, isto é um pão, fica fechado, é um pão pesado, um pão gostoso, é do melhor. É um pão diferente, isto é um pão que se encontra-se por agora. Portanto, vou guardar metade agora, isto é um pão muito grande, enrolado em panos, para ir comendo agora as próximas.